Hoje vamos assistir juntos a um documentário muito interessante que revela os bastidores e os detalhes técnicos de como o áudio é captado e gravado nas produções cinematográficas. Além de ser um conteúdo riquíssimo para aprendizado, esse tipo de material também é um verdadeiro deleite para quem ama cinema e séries, pois nos permite explorar os bastidores das obras pelas quais somos apaixonados e entender tudo o que acontece por trás das câmeras. Ou melhor, por trás dos microfones. Fala, músico! Aqui é o Léo Oliveira e você está no canal Easy Mix. É sempre um prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também curte produção musical. Dessa forma, você me ajuda a manter o canal vivo e a levar conteúdo realmente relevante para mais músicos e produtores. Você já parou para pensar como funciona o som no cinema? Já acompanhou de perto uma produção cinematográfica? Já teve curiosidade de saber como os áudios de uma grande produção são captados, configurados e gravados? Quantos profissionais estão envolvidos nesse processo? Que tipos de equipamentos são utilizados para garantir imersão, realismo e emoção a cada cena? Hoje vamos ter uma pequena degustação de como todo esse universo sonoro se constrói, passo a passo, nos bastidores do cinema. Eu já estive diretamente envolvido em uma produção cinematográfica de pequeno porte, um curta-metragem de terror, e posso afirmar, participar desse processo é simplesmente incrível, mas nada se compara ao que estamos prestes a ver. Um pequeno disclaimer: a dublagem desse vídeo foi realizada com auxílio de inteligência artificial, por isso há alguns pequenos erros de tradução com certas palavras mantidas de forma literal, além de leves artefatos no áudio. Ainda assim, optei por apresentar o conteúdo dessa forma para facilitar a compreensão de tudo o que está acontecendo na tela, permitindo que possamos acompanhar melhor os bastidores e observar cada detalhe do processo. Agora, fique com o vídeo. Neste episódio, mergulharemos no mundo da produção de som. Vamos acelerar, ok? Velocidade sonora de rolagem. Há um lema frequentemente ouvido na indústria cinematográfica. O público perdoará a má qualidade da imagem, mas nunca perdoará a má voz. Com certeza vou te encontrar. Desde que o som começou a ser sincronizado com os filmes no final da década de 1920, os cineastas têm buscado aprimorar o áudio que o público vê. Como George Lucas enfatiza, o som é responsável por metade da experiência visual em uma obra audiovisual, sendo frequentemente iniciado pelo que é gravado no set de filmagem. Mas para registrar bem o som, as pessoas precisam conhecer sua base física. Em sua essência, o som é simplesmente uma perturbação que se propaga através de ondas sonoras em meios como líquidos, gases ou sólidos. Essa interferência vem de uma fonte sonora que pode causar vibração no ambiente ao redor. A frequência das ondas sonoras pode ser medida em Ghz, que é o número de vezes que as ondas sonoras são repetidas por segundo. Os humanos podem ouvir sons entre 20 Hz e 20 kHz. Para registrar sons, usamos microfones, transdutores que convertem ondas sonoras em sinais elétricos. Diferentes tipos de microfones usam métodos diferentes para gerar sinais, e falaremos sobre isso mais tarde. Hoje, sinais analógicos capturados por microfones são convertidos em sinais digitais. Essa conversão é medida pela taxa de amostragem, que é o número de amostras quando as ondas sonoras são convertidas em sinais digitais. Quanto mais amostras forem coletadas, mais preciso será o som. A taxa de amostragem é medida em kHz, mas não confunda com a frequência. A maioria dos mixadores não grava em taxas de amostragem abaixo de 48 kHz, e muitos, como 96 ou 192 kHz, gravam em taxas mais altas. A profundidade dos bits também deve ser considerada em um misturador. Isso se refere ao valor e à quantidade de amplitude do som. Menos bits soam assim, enquanto mais bits permitem uma faixa dinâmica maior. Comumente, um mixer de áudio grava um mínimo de 16 bits, armazenando até 65.536 valores únicos para uma captura mais precisa.
A física do som aborda apenas a superfície do conhecimento que um misturador precisa possuir. O que você quer aprender teoricamente? Vamos dar uma olhada em alguns termos sonoros adicionais. Muitos dos termos que você pode ouvir no departamento de som do set se referem a vários dispositivos. Primeiro, há gravações de sistema único e sistema duplo ou sistema duplo. Um único sistema consiste em capturar áudio diretamente na câmera. Isso torna uma configuração compacta, rápida e conveniente para editar, mas a maioria das configurações profissionais usará sistemas duplos, onde o áudio é capturado de forma independente da câmera. Isso geralmente permite som de maior qualidade porque o microfone pode ser colocado mais perto da fonte sonora e o gravador pode capturá-lo com maior fidelidade. Independentemente das configurações de sistema duplo exigem um gravador. O dispositivo recebe o som capturado pelo microfone e possibilita que o misturador ajuste o volume instantaneamente, oferecendo controle em tempo real. Um gravador pode ser tão simples quanto o Zoom H5 ou tão sofisticado quanto o mixer Tom Curlis. Atualmente eu estou usando os sistemas de dispositivos sonoros 6x88 e CL12. Esses sistemas maiores geralmente exigem um carrinho de som que possa acomodar todos os tipos de equipamentos necessários para um misturador, enquanto ainda pode ser movido. Existem vários tipos diferentes de microfones para escolher entre os misturadores. O mais comum é o microfone tipo rifle, que é um microfone altamente direcionado que capta sons principalmente no local onde aponta. A direcionalidade de um rifle de caça pode ser descrita por seu padrão de polaridade, que indica decibéis e distâncias. O rifle de caça tem um modo polar de haste baixa. Os rifles de caça geralmente são montados em uma haste, o que permite que o operador da haste mova o microfone perto do objeto. Um rifle de caça pode ser um microfone capacitivo ou um microfone dinâmico. Os capacitores são geralmente mais sensíveis e requerem uma fonte de alimentação fantasma para melhorar seu sinal. Isso é diferente dos microfones dinâmicos, que são mais adequados para capturar e isolar fontes sonoras muito próximas e não exigem uma fonte de alimentação fantasma. No entanto, grampos são comuns no set. São microfones pequenos que podem ser escondidos dentro ou perto do objeto e geralmente são usados em lentes grandes angulares, onde o rifle de caça deve ficar longe do objeto. Eles também podem ser usados como backup de áudio de fuzil de caça, mas não têm o equilíbrio de frequência de microfones de maior qualidade, então os misturadores geralmente evitam usá-los como fonte única de áudio. Os grampos de gola têm um padrão de polaridade omnidirecional, o que significa que eles captam o som enquanto estiverem próximos do objeto. Mas isso também significa que o misturador precisa ter cuidado para evitar o ruído das roupas. Em configurações menores, o misturador pode vir equipado com o versátil kit estilo Eng, também conhecido como 2 em um gancho. Esta configuração inclui um microfone com rifle de caça, 2 gramps e um gravador. Entretanto, em orçamentos mais altos, os misturadores geralmente têm uma gama mais ampla de dispositivos. O misturador também usará um pré-amplificador, que ajuda a evitar interferências de ruído, aumentando o sinal eletrônico fraco do microfone até o nível da linha. O nível da linha é o sinal usado por outros dispositivos de gravação e mistura, e o nível é 4 dBu. O microfone para 10 dBu produz o chamado nível de microfone. O microfone capacitivo é 35 dBu e o microfone dinâmico é 60 dBu, o que significa que ambos precisam ser ampliados para eletá-lo ao nível da linha. O pré-amplificador geralmente é embutido em um gravador de fita e tem 2 pré-configurações importantes, o microfone e o circuito. Após selecionar o microfone, o pré-amplificador recebe o sinal de nível do microfone e o aumenta para o nível da linha. Após selecionar o circuito, o pré-amplificador receberá o sinal de nível do circuito. O misturador Michael Carmona explica que essa configuração pode ser usada para aumentar o ganho do sinal de nível da linha. Se não parar de falar agora, sempre haverá barulho. Esse é o seu barulho. Minha palavra se coloca como um marco essencial. Você deseja mais autenticidade e menos ruído perceptível. Tente o máximo possível sem distorção ou cortar as ondas.
o ruído pode ser minimizado selecionando o misturador no cabo. Os cabos podem ser divididos em duas categorias, não equilibrados e equilibrados. Os cabos desequilibrados têm 2 fios, o que os torna menos adequados para uso em longas distâncias. Portanto, cabos de equilíbrio como XLR ou TRS são mais comumente usados em cenários de filmes. Embora geralmente sejam mais caros, eles minimizam ruído desnecessário. Alguns dispositivos, como grampos de gola, não podem ser conectados por cabo. Nesses casos, os misturadores usam transmissores e receptores que enviam e recebem sinais a partir de microfones sem fio. Os receptores podem receber interferências e, portanto, geralmente são usados somente quando necessário. Normalmente, os mixadores querem isolar certas trilhas durante a gravação. Para isso, o misturador usará monitoramento pré-empurrador, ou PFL. Isso lhes permite diagnosticar quaisquer potenciais problemas sonoros sem alterar a mistura. Essas são apenas parte do grande número de equipamentos de áudio que podem ser usados em cenários profissionais. Vamos dar uma olhada nas pessoas que usam todos os dispositivos. Departamento de áudio. Sem um departamento de áudio talentoso, todos os equipamentos do mundo são inúteis. Seus papéis no set às vezes são tomados como certos, mas são cruciais. O chefe do departamento de áudio é um engenheiro misturador, também conhecido como engenheiro de gravação. Eles são responsáveis por se comunicar com outros departamentos e contratar outros membros da equipe. Como explicou o mixer de produção Simon Hayes, os mixers geralmente tentam se envolver nas filmagens cedo, geralmente durante a pré-produção. Se trabalharmos juntos nos estágios iniciais da pré-produção, poderíamos deixar que outras pessoas ouçam nossas vozes, se pudermos apresentar um fluxo de trabalho lógico e confiante antes de começar a filmar. Diretores e atores estão sempre abertos a isso. Os misturadores geralmente criam seus próprios roteiros, documentando o número de personagens e desafios potenciais em cada cena. Muitos misturadores codificam as cores das conversas e adicionam essas cores correspondentes ao seu misturador para que possam ajustar o volume primeiro. Esse ajuste que ocorre durante a filmagem é chamado de botão de execução, no qual o misturador é uma fonte sonora particularmente dinâmica que se move para um ganho em uma determinada órbita. Sênior, essas ordens vêm do comando do exército. Você tem que lê-los. Podemos impedir a segunda onda? Claro, há uma grande hesitação agora. Perdemos a vitória de 500 jardas. O misturador também é responsável por decidir como o microfone definir o cenário. Isso geralmente significa trabalhar com o departamento de fotografia para aprender sobre o enquadramento e discutir com o departamento de figurinos como colocar um laboratório sobre os atores. Muitos mixadores de produção são operadores proprietários, o que significa que eles possuem a maioria dos equipamentos usados no set e geralmente cobram taxas de aluguel de equipamentos com base no serviço. Esta é uma posição única na tripulação. Outro membro importante do departamento de áudio é o operador de braço. Como os misturadores geralmente funcionam em suas estações de gravação, os operadores de HAST geralmente são representantes do departamento de áudio, no set. Eles colocaram rifles de caça na melhor posição para capturar o som. O operador de vassouras Ben Lin descreveu seu trabalho. Certifique-se de que quando puder entrar, você consegue entrar. Olhe para a sombra, olhe para o reflexo. Isso é sempre o mesmo trabalho que operar uma HAST. Para um boom-op, obter conversas é quase sempre a maior prioridade porque adicionar efeitos sonoros ao posto é muito mais fácil. O operador deve trabalhar para reduzir ao máximo o ruído operacional, evitando movimentos desnecessários na haste. Em geral, opera-se a haste mantendo-a horizontal, com o dispositivo apontado para o alvo de forma precisa. Outra posição neste departamento é engenheiro de som. A tripulação atua principalmente como suporte para outros membros da equipe, operando cabos, carregando baterias e organizando equipamentos. Eles geralmente distribuem fones de ouvido backup interrupíveis ou fones de ouvido IFBS para qualquer pessoa na equipe que precise ouvir gravações, como diretor, produtor ou diretor de roteiro.
No final de cada dia, o departamento de som preenche um relatório de som, um arquivo que fornece informações de pós-produção para cada faixa gravada. Essas informações geralmente incluem o nome do arquivo, o canal, o número da cena, o horário de início, o comprimento do código e quaisquer comentários relacionados. Obter sons rápidos é uma tarefa árdua. Um especialista em mixagem de som deve dominar o funcionamento do equipamento de áudio e ter um olhar atento aos mínimos detalhes. O departamento de áudio continua inovando e se adaptando e, em última análise, seu trabalho é crucial para o sucesso de um filme. No próximo episódio, veremos como a equipe de áudio coloca todo esse conhecimento em prática, tanto em ambientes internos quanto externos. E assim chegamos ao final de mais um conteúdo aqui no canal. Espero de verdade que esse documentário tenha agregado conhecimento e despertado curiosidade e ampliado sua visão sobre a importância do som no cinema. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo como esse. Aproveita também para se inscrever, ativa o sino e compartilha com aquele amigo que ama cinema, produção audiovisual ou simplesmente gosta de conhecer os bastidores das grandes produções. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.